Fala, meu querido aluno! Seja muito bem-vindo a mais uma aula onde a gente vai aprender sobre os displays. Bom, o display é o atributo que vai dizer se seu componente deve ocupar o espaço todo disponível na tela ou se deve ocupar apenas o espaço necessário para renderizar o elemento. Existem vários tipos de display, mas por enquanto eu vou te ensinar os mais importantes e mais utilizados. Nós temos o display block, inline e inline block. O display block serve para o seu componente ocupar o espaço todo disponível. Um exemplo de componente que usa por padrão o display block é a div. Então, se eu apagar todo esse código da aula anterior, criar uma outra div que também tem um background color red, ou seja, da cor vermelha, e colocar um botão aqui dentro, nós percebemos que o botão aparece lá dentro. Se eu colocar outros botões aqui, perceba que ele aparece dentro da minha div. Porém, se eu colocar algum botão aqui fora, ele aparece embaixo. Porque a minha div que está em vermelha é display block, então ela ocupa todo o espaço que tem na tela. Já os meus botões são do tipo display inline, que ocupam apenas o espaço necessário. Perceba que aqui eles ficaram todos lado a lado, e se eu duplicar os botões daqui também, percebam que eles ficam lado a lado, até que o tamanho da tela não seja mais disponível. Perceba que ele foi tentando colocar aqui até o final, aqui ele viu que não dava mais para colocar o botão na tela, então ele veio aqui para a linha de baixo. Bom, então a diferença do display block e do display inline block é exatamente essa. O display block bloqueia tudo na linha e o display inline block permite que tudo seja colocado ali na mesma linha. Olha só que coisa bem interessante. Eu posso vir aqui na minha div manualmente e colocar um width, ou seja, uma largura fixa de 150 px. Como a minha div é display block, ou seja, ela bloqueia de colocar itens ao lado, você percebe que a minha div ficou sim no tamanho pequeno. Porém, por mais que tenha espaço aqui do lado, ela não deixou nenhum botão ficar ali do lado. Justamente porque o display block bloqueia todos os elementos ali do lado. Diferente do botão, onde eu posso sim colocar uma altura e atualizar a minha tela, que ele vai continuar respeitando a altura do meu elemento e ainda vai poder ficar lado a lado também. Bom, agora deixa eu apagar esse tanto de botão aqui, só para não ficar muita confusão. E professor, vamos supor que por algum motivo eu queira alinhar aquele botão ali maior do lado da minha div. Como que eu faço isso? Bom, nós temos duas maneiras. A minha div ela é display block, mas não só a div, como todo o componente eu posso mudar isso. Por padrão ela vem como display block, mas eu posso mudar o display de qualquer elemento. Então eu vou vir aqui e falar no meu CSS que o display dela é inline. Essa é a primeira solução. Mas olha só que interessante, ele parou de responder o meu comando de largura. Eu posso colocar aqui qualquer valor, atualizei minha tela, perceba que o inline não funciona a largura. Ele vai ocupar o tamanho mínimo que o componente pode ocupar. Se eu quisesse resolver isso, eu teria que colocar um inline block. Agora perceba que eu utilizo essa div como se ela fosse inline, mas eu consigo colocar largura e altura como um display block, beleza? Então essa é a diferença. O display block ocupa toda a linha, o display inline vai sempre ocupar o menor tamanho e o display inline block vai se comportar como um display inline. Porém, ele vai permitir você colocar altura e largura, permitindo componentes ali do lado, beleza? Bom, agora a gente já consegue enfileirar objetos dessa forma, se quisermos. Inclusive, esse é o seu desafio. Antes de ir para a próxima aula, tente replicar esse site que você está vendo com HTML e CSS. Se você estiver olhando para essa imagem achando que não consegue fazer, olha, você já aprendeu tudo o que precisa para conseguir fazer. Nessas primeiras aulas é comum você não saber que você sabe fazer, mas eu te garanto que você consegue sim. Vai para o seu Visual Studio Code, bate a cabeça um pouco aí, tenta conseguir fazer esse site. E se você não conseguir, avança para a próxima aula que eu vou te ensinar, beleza? Se você conseguir, parabéns! E se você não conseguir, não fique frustrado. É comum nas primeiras atividades a gente achar que não consegue fazer, mas depois que vê a resolução, percebe que era muito fácil. Então relaxa que isso é comum, beleza? Se você tiver alguma dificuldade em relação aos displays, entre aqui no site do Qualifica Dev e vem no dicionário do programador. Aqui você pode pesquisar sobre os displays e tem esse conteúdo aqui explicando o display block, o display inline e o inline block também. Então sempre que você tiver alguma dúvida, vem aqui para refrescar sua memória, beleza? Ah, e deixa eu te pedir um favor, comenta nessa aula para eu saber se você está gostando do curso. Muito obrigado e eu te vejo na próxima aula. Valeu!